percebe que alguns pensamentos podem estar bloqueando a sua prosperidade, bloqueando os seus projetos? Eu selecionei 5 pensamentos que geralmente as pessoas relatam nos meus atendimentos ou que eu escuto também. E algum deles eu também já falei muitas vezes. É bem importante que nós tenhamos consciência do que nós estamos dizendo a nós mesmos. Então, vamos lá. O primeiro pensamento que a gente deveria abolir da nossa vida, abolir da nossa fala, é dizer não consigo. É muito comum a gente ouvir essa frase porque as pessoas às vezes tentam fazer, experimentam fazer alguma coisa e de primeira às vezes não dá certo, e aí já vem aquela frase, não consigo. E isso é algo que você está se auto-sabotando, porque você está dizendo para sua mente que você não consegue. Então a sua mente entende que você pode parando por ali, que não precisa mais, não necessita mais você se esforçar, se dedicar, ver outras soluções, outras possibilidades. A nossa mente ela é muito assim, como é que eu vou dizer assim, a gente tem que ter um cuidado com o que a gente fala. Parece que é algo tão inocente, mas a nossa mente ela processa tudo como uma verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E essa frase deve ser abolida da nossa fala. Não consigo, ela tem que ser tirada. Porque senão a gente vai estar reforçando essa energia de não conseguir as coisas e a gente vai ter a tendência de desistir dos nossos projetos, das nossas metas com mais facilidade. A gente tem que olhar para aquilo que não deu certo naquele momento, que na verdade eu creio que não é que não deu certo. Aquela foi uma forma que você aprendeu de como não fazer da próxima vez. Então, quando você perceber que tem algo que você quer fazer e não está conseguindo, olhe para aquilo e diga: o que eu tenho que aprender com isso? O que eu posso fazer para que isso dê certo, para que isso tenha o resultado que eu quero? Assim você está dando um comando positivo para sua mente e a sua mente vai começar a buscar essa informação, vai começar a buscar possibilidades. Porque a nossa mente, quando você faz perguntas a ela automaticamente ela quer ter respostas. Então, faça os comandos corretos. Faça perguntas para ela que ela vai trabalhar ao seu favor. Isso também é uma forma de reprogramação e você também pode fazer antes de dormir, quando você está com alguma situação que está bem desafiadora, que você não está conseguindo ver outras possibilidades, diga para sua mente: o que eu posso fazer para isso dar certo, para que isso funcione? Você vai ver que provavelmente no dia seguinte você já vai ter algumas respostas, algumas soluções, algumas ideias que você pode colocar em prática para que aquilo que você deseja seja realizado. Então essa frase tira da sua vida. A outra frase é comum. Até pouco tempo atrás eu estava dizendo isso. E aí a minha terapeuta ouviu e disse: Ana Paula, não fale mais isso. Não era para ser. Quantos de nós falamos isso? Ah, não era para ser. Eu fiz de tudo, mas não deu certo. Será que você fez de tudo? Será que você seguiu os caminhos que era para seguir para chegar naquele resultado que você está buscando? Será que você não necessita ter mais algumas ações, mais algum aprendizado, mais alguma coisa que você tenha que fazer para que aquilo dê certo? Tem um exemplo muito clássico na nossa história, que é o Thomas Edison. Ele tentou mais de 1000 vezes conseguir fazer no caso ali a questão da lâmpada, para acender a lâmpada. Ele tentou mais de 1000 vezes até que deu certo. Então às vezes a gente faz 1, 2, 3, 4 vezes e a gente diz: ah, não era para ser, e a gente se conforma. Se é algo que a gente quer muito, que a gente deseja muito, a gente tem que buscar, a gente tem que fazer as coisas acontecerem e ir atrás disso. Essa frase, para mim,
ela é um grande desafio ainda para mim, confesso para vocês, porque é uma coisa que eu estou me policiando bastante, porque por muito tempo eu dizia isso, porque eu ouvia isso da família. Isso é uma coisa que vem lá de trás, né? A gente escuta muito isso, não era para ser, Deus não quis assim. A gente escuta muito isso, mas a gente também tem que ter o olhar de ver, será que não era para ser? Será que não é uma desculpa que eu estou colocando para não fazer mais ações para mudar aquela situação que eu tô querendo mudar e eu tô meio que resistindo para mudar? Então tem que ter esse cuidado, tá? Essa frase aí, procurar abolir da sua vida. Outra frase que é muito comum a gente ouvir também, a gente quando vê tá falando isso sempre dá errado. Quando você diz isso, você também está decretando que tudo que você faz sempre dá errado. Então, isso é uma coisa que você tem que abolir do seu vocabulário. Isso é autodestrutivo, isso detona a sua autoestima, porque quando você fala isso, você está decretando que o que você faz não dá certo. Quem disse que não dá certo? O conceito de certo e errado, ele é muito relativo. Para mim, uma coisa pode ser certa, para outra pessoa pode ser errada. Entende? Depende o contexto, depende o meu olhar para aquela situação. Então, isso tem que cuidar muito com essa frase. Quando algo não é do jeito que a gente esperava, talvez olhar com aquilo com carinho, acolhendo aquilo e dizendo, ok, o que eu tenho que aprender com essa situação? Começar a se perguntar, mas não com o intuito de se dizer frases depreciativas a si mesmo. Porque assim, às vezes a gente se cobra de uma forma tão pesada que a gente cobra de uma forma que às vezes a gente não tem conhecimento naquele momento para agir diferente. A gente tem um conhecimento de agora. Hoje eu vou fazer coisas que talvez se eu olhar daqui a 10 anos, eu olhar para trás, eu vou dizer, nossa, se fosse agora eu ia fazer diferente. Quantas vezes a gente não teve essa sensação? Então a gente tem que começar a respeitar a nossa condição atual e fazer aquilo que você tem de possibilidade agora. E ao passar do tempo você vai se melhorando. Olha aqui, ó, e a Fernanda tá dizendo, a primeira e a segunda frase eu usava muito, não vou usar mais. Fernanda, é isso. A gente tem que começar a cuidar o que a gente diz para nós mesmos. E o que a gente escuta, a gente tem que filtrar. Não é tudo que a gente escuta que a gente tem que aceitar. Claro que a gente já tá no nível de consciência, adultos, né? Muita coisa a gente já faz um filtro. Quando a gente é criança, geralmente a gente não faz. E essas frases que eu tô falando, muitas delas a gente ouvia quando era criança, né? Essa de não era pra ser, essa aí eu vi muito na minha infância. E até eu entender isso há pouco tempo atrás, vou dizer assim, não faz muito tempo, eu não tinha percebido que eu ainda falava isso. E em algumas situações, né? Tinha outras que eu já tinha mudado a consciência em relação, mas ainda falava isso. Então é algo que a gente tem que trazer para esse conhecimento, trazer para nossa realidade e aplicar ele, né? Começar a policiar as frases que a gente diz. No início dá um pouquinho de trabalho, normal, porque a gente está habituado às vezes a falar coisas por anos. Mas é importante a gente começar a ter esse olhar. Sim, a Odete tá falando, vou mudar um pouco. Ter esse olhar, né? Cuidar o que fala, porque isso faz toda a diferença muitas vezes. Às vezes as pessoas estão tão, às vezes, desmotivadas, mas no fim não é as coisas externas que desmotivam elas. É os próprios pensamentos, as próprias falas internas que elas fazem elas mesmas, que acabam desmotivando elas para elas seguir adiante e fazer as coisas. A gente sempre tem que dizer assim, eu consigo, tudo tem solução, eu mereço o melhor. É essas frases que a gente tem que adotar na nossa vida. Eu de manhã, quando eu faço as minhas práticas de meditação, independente se eu tenho tempo para fazer ou não, se o meu tempo tá mais curtinho, eu faço umas respirações lá, 5 minutinhos, já vou me metralhando de frases positivas para o meu dia já começar com aquela energia mais elevada. Agora eu não vou chegar e acordar de manhã lá, ai meu Deus, tem que fazer tal coisa, ai será que eu vou conseguir, ai mas será que isso é pra mim, não sei o que. Pô, você já tá colocando uma energia negativa de manhã cedo pra você,
É claro que o seu dia vai ser pesado. Então já começa já com frases positivas. Essas aqui que eu tô falando, coloca a frase positiva em cima. Isso já vai ajudar. A outra frase que a gente deve evitar de falar é: não consigo prosperar. Essa é outra frase, quando às vezes chegam alguns consultantes para mim, que eu trabalho com essa questão de ajudar as pessoas a prosperarem, terem mais prosperidade, aprender a lidar com a procrastinação, eliminando ela do seu dia a dia, é algo que a gente também tem que abolir. Porque todos nós, eu creio, no fundo do meu coração, e não é só eu que creio, uma galera aí que estuda prosperidade, que é próspero, que trabalha com isso e que tem resultados com isso. Eu creio que todos nós nascemos para sermos felizes e prósperos. Isso a gente tem que ter forte na nossa mente. Esse negócio que tem em roda, que as pessoas falam: mas é a fulano, ciclano, era assim para ser a vida dele, faz parte, não vai prosperar nunca, não vai prosperar se ele não quiser. Aí sim, não pode alguém fazer por você. Isso eu concordo. Se você não quer prosperar, se você não quer fazer as ações, não é que você não queira prosperar. Prosperar todo mundo quer. A questão é, as coisas que são necessárias serem feitas para se prosperar, nem todos estão dispostos a fazer. Aí é diferente. Então, se a pessoa não está disposta a abrir mão de hábitos que são prejudiciais à sua vida, realmente vai ser complicado dela conseguir prosperar. E dizer assim: eu não consigo prosperar, é uma autossabotagem. É uma desculpa que você está dando para você. Mas eu não tive oportunidade. Não é uma desculpa, porque teve muitas pessoas que vieram lá de uma extrema pobreza e hoje são pessoas muito prósperas. E eu não digo só próspera em relação a dinheiro. A prosperidade é dinheiro também. Para ser próspero tem que ter uma liberdade financeira, mas também é você ter mais saúde, você ter bons relacionamentos, você ter parcerias, você ter várias fontes de renda. Uma coisa que a gente também tem que entender é que para a gente prosperar na nossa vida, mais ainda no lado financeiro, a gente tem que começar a criar fontes de renda diferente. Parar com aquela ideia que tem que ter uma fonte só de renda. Eu vou ter só esse trabalho e só isso que eu vou fazer. E dali aí se você fica sem emprego, você tá lascado, porque você não tem outra renda, entende? Então às vezes tem pessoas que riem de outras pessoas que estão aí tentando empreender, estão buscando empreender, na verdade, né? Tem um trabalho e estão fazendo outras coisas para ter outras rendas. Elas estão corretamente certas. Por quê? Porque elas estão criando outras fontes de renda. Entende? Que nem no meu caso, há muito tempo atrás, eu sou professora ainda, por paixão, por gostar do que eu faço, e amo também ser terapeuta, então consegui alinhar essas duas profissões que eu amo tanto fazer. Mas no passado eu dava aula 2 turnos, mas só que eu não me sentia completa, não me sentia realizada dando aula 2 turnos, porque quem é professor sabe que professor a gente é muito exigido da gente, tanto no emocional, como no físico, no mental, muitas demandas, muitas coisas pra gente dar conta. Eu não digo que é com relação às crianças, mas na parte burocrática que a gente tem que dar conta é muito grande. Então, é cansativo para uma pessoa que dá aula 2 turnos, né? Então, porque quando tu planeja a tua aula, tu chega lá e às vezes tu tem que mudar a tua aula devido à rotina, alguma situação da escola, ou às vezes tem alguma situação na tua sala de aula que tu tem que ali solucionar, ajudar com as crianças. Então, tem várias coisas que envolvem o magistério. E eu pensava assim: não, mas eu não quero ficar 2 turnos. Porque eu não me sentia uma qualidade que eu estava conseguindo, dando aquele melhor que eu podia dar. Porque eu chegava de tarde, eu estava cansada já, né, de tanta coisa que eu tive que dar conta. Então, eu fiz um projeto. Eu vou me preparar para trabalhar só um turno. Não foi assim: eu decidi isso e na outra semana já mudei. Eu fiz um planejamento, eu comecei a fazer um lastro, né? O que é o lastro? É economizar,
aquele turno, eu guardava o valor daquele salário que eu recebia e fui fazendo esse planejamento. E mais ou menos um ano, pouco, eu fiz isso. Aí foi que eu me senti, agora eu posso me exonerar e ficar só com um turno da escola, e aí vou fazendo as outras coisas que eu quero fazer. E foi assim que eu fui criando outras fontes de renda. Então é isso que eu digo, a gente tem que ter outras fontes de renda. Então dizer assim, eu não consigo prosperar, você tem que olhar o que você está fazendo para prosperar. Você está buscando ter outras fontes de renda? Você está aprendendo sobre a prosperidade, está estudando mais sobre esse assunto? Você está olhando menos novela, menos filme e está buscando conhecimento? Você está fazendo mentoria com pessoas que já chegaram lá, que estão nessa construção, que estão crescendo profissionalmente, que estão buscando se aperfeiçoar, que podem te contribuir com as experiências, com as expertises que elas têm em relação a isso. Então são várias coisas que você pode ir fazendo para construir a prosperidade. Uma coisa que eu acho interessante, não sei quem me acompanha mais aqui. Oi pessoal, te dá um oi aqui. Então assim, uma coisa que o pessoal que me acompanha muito, não sei se vocês percebem, que eu tô sempre postando, que nem agora eu estou trazendo pessoas diferentes para fazer lives, né? Para trazer um conteúdo diferente para vocês, com outras pessoas, com outros pensamentos, mas tudo alinhado com a questão da prosperidade, que eu creio que a prosperidade é algo que tem que ser para todo mundo, tá? Não tem, para mim não existe exceção. Porque não interessa, para todo mundo é prosperidade. Então eu tenho esse propósito. Um dos meus propósitos é ver mais pessoas felizes e prósperas. Então por isso que eu tô fazendo esse movimento também. E é engraçado que assim, eu até divulgo alguns cursos, alguns treinamentos de alguns profissionais, colegas. Não tô ganhando monetariamente, tá? Não tô ganhando nada para fazer isso no sentido monetário, mas eu faço isso pelo propósito que eu tenho. Eu quero ver gente mais próspera. E, gente, dá para contar nos dedos as pessoas que procuram para saber sobre esses cursos, sobre esses outros profissionais que podem ajudar no seu desenvolvimento. Não é todo mundo que quer, entende? Então, uma outra... Agora, sim, essa aí eu até nem tinha separado, mas uma crença que a gente tem que quebrar, e é uma coisa que a gente tem que fazer, se a gente quer ser próspero, é a gente não ficar brabo ou irritado com as pessoas que oferecem serviços e produtos. Porque quando a gente faz isso, a gente está dizendo para o universo que a gente não gosta disso, que a gente não gosta de coisas, de oportunidades, que a gente não gosta de coisas novas, a gente está julgando o outro que está vendendo o seu produto, o seu serviço. Isso se você for estudar a fundo isso, eu tô tão resumindo aqui que eu tanto estudo, né? Que eu tanto aplico na minha vida. Se você for estudar isso, você vai ver que a maioria dos mentores que falam sobre esse assunto, eles dizem: se você quer ser próspero, não julgue o que os outros estão vendendo, estão oferecendo. Se você não quer, você diz: ok, gratidão, eu agradeço, nesse momento eu não quero. Sucesso, pessoas vendo que você tenha muito sucesso, que você venda muito. E é isso. Não ficar julgando. Ih, lá vem fulano vender de novo, lá vem fulano não sei o quê. Já vai oferecer coisa. Isso é uma crença que a gente tem, porque nós todos somos vendedores, nós todos vendemos alguma coisa, ou a gente vende uma ideia, a gente não tá lá trabalhando, mesmo que a gente esteja trabalhando para alguém, a gente tá vendendo o nosso serviço, né? A gente recebe lá todo mês aquele valor, mas a gente está vendendo o nosso serviço. Se a pessoa que está nos pagando não acreditasse no nosso trabalho, a gente não estaria lá, entende? Então, todos nós temos um pouco de vendedor. Então, quando a gente repele ou critica alguém que vende, a gente também está dizendo para o universo que a gente não quer isso pra gente, que a gente não quer ter oportunidades. Então, essa é uma coisa que a gente também pode começar a pensar, a se trabalhar. E a outra frase, né, que agora eu fiz esse gancho aqui, não tem idade para isso. Ou é porque é muito novo, ou porque é mais velho, ou porque já passou de 50, ou porque já passou de 60, não interessa. Isso é uma coisa que tem que abolir. Não existe idade para nada. A idade está aqui na nossa mente. O que existe é o que você quer fazer da sua vida, o que você se destinou a fazer. É isso que vale.
Não é a idade que vai ditar o que você vai fazer ou deixar de fazer. Entende? Então, esse cuidado que a gente tem que ter muito. Parar com essa crença de achar que a idade é limitação pra gente. Não é. Tá? Se fosse assim, eu não teria mudado a minha profissão, adquirido outra profissão que é ser terapeuta. Eu me descobri sendo terapeuta em 2020, na pandemia. Comecei a atender na pandemia, mas é algo que me tocou tanto o meu coração que eu disse, não é isso que eu quero para minha vida, é isso que me deixa feliz de ver as pessoas chegar para mim. Às vezes elas chegam desmotivadas, tristes, e aí sair do teu atendimento com brilho nos olhos, se sentindo mais leve, se sentindo mais fortalecida. E eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Então, se eu fosse dizer não é a minha idade, eu tava com 40 anos, agora eu vou fazer 43, se Deus quiser, nesse ano. Então eu ia dizer, não, então eu não posso ser terapeuta, eu tinha que ter começado lá com meus 20 e poucos, agora eu já tô com 40, já sou professora, já passei por várias experiências profissionais, agora não dá mais tempo de eu mudar. Não existe isso. Daqui a pouco, eu hoje estou professora e terapeuta, por uma escolha pessoal minha, que me realiza. Mas nada me impede que daqui a uns anos eu queira mudar, entende? E é isso que a gente tem que pensar, a gente não pode ficar nessa limitação de achar, mas agora não dá mais, agora já era, né? E como é bonito ver essas pessoas, como a gente já viu aí, dá pra contar nos dedos, né? As pessoas que estão lá, já passaram dos seus 60, já têm seus netos, seus filhos criados e vão lá fazer uma faculdade de direito, uma faculdade de pedagogia, porque é um sonho que a pessoa tinha e ela antes não realizou por N motivos, não se sabe, né? Então, como é bonito isso. É isso que a gente tem que pensar. Se é o que eu quero no meu coração, eu consigo fazer sim. Vai ser molezinha? Vai ser fácil? Não. Mas quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma meta, quando a gente tem algo definido no nosso coração, que a gente sabe a direção que a gente quer seguir, que a gente sabe onde a gente quer chegar, os desafios, os tropeços, isso tudo não vai afetar o nosso sonho, porque a gente tem isso claro e definido. Quando eu disse que eu queria ser professora, que eu ia fazer magistério, que na época era magistério, isso mais de 20 e poucos anos atrás, muitas pessoas me criticaram, disseram, tu é louca, professor não dá dinheiro, não sei o que, aquele monte de crença limitante. Primeiro lugar, eu não estava indo pelo dinheiro, né? Claro que eu não posso ser hipócrita, né? Eu gosto de dinheiro, a gente tem que gostar de dinheiro e não é errado a gente gostar de dinheiro. A gente não pode viver pelo dinheiro, fazer tudo por dinheiro. Isso sim que é um equívoco. É isso que a gente tem que cuidar. Mas a gente pode gostar sim, porque imagina, se tu não gosta do dinheiro, tu tá afastando ele da tua vida. Porque o dinheiro não vai... O dinheiro é uma energia. Ele só vai ficar com quem gosta dele. Quem não gosta dele, ele vai, vazar, né? Ai, obrigada, Fernanda. Tu também é um amor de pessoa. Também me inspira com as tuas histórias, com as tuas superações. Todos nós, né, temos que nos inspirar uns aos outros, né? Então, a gente tem que gostar do dinheiro. E eu lembro que na época eu ainda tinha essas crenças, que eu achava, eu vou fazer magistério por amor à profissão. Claro que com o tempo eu fui entendendo que o dinheiro faz parte. E aí, o que eu fiz? Eu disse, não, eu vou fazer. Eu tinha que trabalhar em outra profissão de babá, eu fui empregada doméstica, babá, né, que é empregada doméstica, categoria, para poder pagar a minha escola, né, no caso era particular, para poder concluir meu magistério, porque era o sonho que eu tinha. Aí o que aconteceu? Naquela época eu não tinha essa certeza no meu coração, eu sabia que eu queria, mas eu não era forte, porque eu acabava deixando o externo me influenciar. Mas como é que tu vai te virar como professora? Porque quando a gente começa o magistério, naquela época, pelo menos era assim, a gente pensava muito no concurso público. Eu tentei 13 e não consegui. E aí eu acabei desistindo. Daí fiquei 10 anos fora, trabalhando em empresas, né? Então, o que aconteceu? Aí, claro, nesse meio tempo eu acabei adoecendo. Claro, eu tava fora do meu propósito, né? Porque o meu sonho era ser professora, era dar aula. E eu tava fora disso.
Por quê? Porque eu deixei o externo me influenciar. Ah, mas eu tinha que pagar, ajudar em casa. Ah, mas eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. E aí eu pensei, não vou esperar, vou fazendo outra coisa. Mas eu poderia também, naquela época, ter feito os dois. Ter trabalhado fora e me preparado para continuando fazendo concurso. Eu parei totalmente. Aí quando eu fiquei doente, que eu vi, disse, poxa, eu podia ter morrido, né? Porque quando eu tive esse problema de saúde, eu cheguei a achar que eu ia morrer. E aí foi ali que eu pensei, não, agora eu vou ter que dar um jeito na minha vida, porque eu podia ter morrido e não realizar meu sonho, que era ser professora. Eu disse, não, agora eu vou fazer isso. E fui atrás, me inscrevi lá, eu tava terminando a faculdade, finalizando a faculdade, me inscrevi no CIE, fui estagiária e ganhava R$530 mais ou menos na época, era isso em 2010. E porque eu não tinha conseguido até então uma colocação num concurso ou escola particular, e fui lá e fui fazendo, aí comecei a fazer os concursos de novo, fui fazendo. No total eu cheguei a fazer 7 concursos públicos, dos 7 eu passei em 3 concursos públicos. Por quê? Porque eu não fiquei naquela fixação, eu tenho que passar. Eu fui fazendo, eu fui trabalhando estagiária e fui fazendo, eu disse, vou fazendo. Eu já tinha uma certa, porque quando eu saí da empresa eu já tinha uma certa renda, que eu também fiz um pé de meia, né? Porque eu pensei, eu não vou ficar também, assim, né? E aí eu acabei fazendo esse pé de meia e fiquei lá trabalhando de estagiária, ganhando 530 por mês. E naquela época eu já tinha carro, né? Com 25 anos eu comprei meu primeiro carro à vista. E em nenhum momento eu pensei que eu ia vender meu carro. Eu disse, não, eu vou conseguir me manter e não vai ser necessário eu vender meu carro, vou ficar com meu carro. Depois eu troquei de carro também. Então assim, eu foquei no que eu queria, não fiquei me pensando, e agora, o que eu vou fazer, meu carro? Porque agora, naquela época eu morava de aluguel, o aluguel, não sei o que. Eu não fiquei pensando nisso. Eu olhei pra frente e disse, eu vou ser estagiária, eu vou fazer os concursos e vou conseguir. Mandei currículo pra tudo que é escola particular. Inclusive fui chamada numa escola particular da cidade, e só que eu não gostei lá, não me adaptei. E logo depois eu fui chamada no concurso. Eu já estava dando aula no estado, que eu também fiz contrato pelo estado. Então as coisas começaram a fluir, porque eu acreditei, eu coloquei o foco e fiz. E é isso que a gente tem que pensar, se a gente quer de verdade, a gente consegue. Não existe essa de dizer que não consegue. É só se não é algo que te faz feliz, é algo que não vai te completar, né? Eu nunca, assim, quando eu trabalhava na empresa, eu lembro que eu tava para ser promovida a coordenadora do setor, né? Eu já tinha sido coordenadora em uma empresa de transportes, né? Transporte público. E depois eu saí dessa empresa e fui para uma outra. E eu lembro que eu nunca tinha almejado ser coordenadora, mas eu estava para ser coordenadora naquela época que eu pedi para sair. Eu poderia ter ficado, quando eu tava para sair, a pessoa disse, mas tu vai ser promovida, tu vai sair agora, tu vai ganhar mais, não sei o quê. Aí eu olhei pra pessoa, mas não é o que eu quero fazer, eu não amo fazer isso que eu tô fazendo. Isso aqui não me completa, eu quero seguir o meu sonho, que é ser professora. Então, é isso que eu digo. Se não era o meu propósito, não era aquilo que eu queria, eu não ia ser feliz sendo coordenadora. E eu ia ganhar muito mais do que eu estava ganhando depois que eu saí sendo professora, por exemplo. Mas não era aquilo que eu queria. Então, a gente não consegue se manter num trabalho que a gente não gosta por muito tempo. Assim, falando assim, uns 2 anos eu até aguento o tranco. Depois disso, começa a vir os problemas. E foi o que aconteceu lá. Eu fiquei 3 anos nesse lugar, no Curtume. E eu aguentei mais ou menos, na verdade, com 2 anos ali, 2,5, já comecei a ter problemas de saúde. Aí fechou 3 anos, eu disse, não, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Daí foi quando eu achei que eu ia morrer. Um dia eu passei mal, indo pra casa, e eu acho que eu ia morrer, né, naquele dia, porque eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E aí eu acabei parando o carro no meio da estrada, assim, e eu achei que ia ter um troço, né? E aí foi ali que eu disse, não, eu vou ter que dar um jeito na minha vida, né? Porque a vida tá passando, tô com 27 anos, e eu vou ficar aqui fazendo uma coisa que não me preenche, que eu não gosto, né? Então, tinha algumas coisas nessa empresa que eu trabalhava que eu também não concordava,
porque eu sempre tive essa questão assim com as pessoas. Eu gosto de tratar bem as pessoas e gosto de ser bem tratada. Então, como eu gosto de ser bem tratada, eu quero tratar bem as pessoas. E lá onde eu trabalhava, tinha umas questões assim, né? Nos julgamentos, ficavam umas coisas que eu não gostava. Não vou entrar em detalhes para não expor, né? Mas não via de encontro com os meus princípios. Porque eu creio assim que todas as pessoas, independente de posição social, independente de cor, de raça, de religião, não importa, todas merecem respeito, todas têm que ser respeitadas. Então, isso também me incomodava nesse lugar. Então, foi também um dos motivos que eu quis sair, que isso me deixava mal, né? E aí na escola, claro, eu me realizo, né? Na escola, aqui atendendo as pessoas, com as terapias, porque eu consigo ser eu consigo tratar as pessoas como eu creio que tem que ser tratadas, que é ser tratadas bem, com carinho, com amor, com afeto, né? Então é isso que eu quero. Às vezes eu digo para as pessoas, sou meia melosa, assim, mas é o meu jeito de ser. Eu digo, meu amor, minha querida, não sei o quê, mas é o meu jeito de ser, eu sou assim. E eu gosto de ser assim. Em empresa corporativa, né, quem já trabalha, sabe que não tem muito disso, né, meio racional o negócio. Então isso também era uma coisa que não fechava comigo. Eu disse, não, então eu tô no lugar errado, eu tenho que ir para um lugar que eu possa ser eu mesma, expressar a minha verdade, né. Uma época eu também trabalhei numa empresa de calçados e eu lembro que eu era fazer a parte trabalhista. E a menina que trabalhava anterior a mim, ela fazia a parte trabalhista também e ela não cumprimentava os reclamantes. E eu já tinha feito esse trabalho na empresa de transporte, no Curtume, então para mim era tranquilo isso. Eu sempre conversei com os reclamantes, conversava, cumprimentava, porque assim, eu estava de representante da empresa, não era a empresa, só estava representando, e eu penso que a gente pode ter a cordialidade, ser educado. E aí eu lembro quando eu fui para essa empresa de calçados, eu fui criticada, porque eles diziam que eu não tinha que dar sorrisinho e cumprimentar os reclamantes, porque eles estavam botando a empresa na justiça, então eles não mereciam essa gentileza. E eu disse, não, mas eu sou assim, eu aprendi a ser assim e eu gosto de ser assim, né? Então foi um lugar que eu também não me encontrei, disse, não, então esse lugar não é pra mim. Se eu tenho que mudar meu jeito de ser, a pessoa que eu sou, porque para me enquadrar nos parâmetros, nos princípios aí do local, então não é para mim esse local. E eu lembro que teve alguns reclamatórios que eu acompanhei e os reclamantes vinham conversar comigo. Inclusive a gente fechou, eu lembro que naquela época a gente fechou um acordo com um que ele não queria fechar, não queria fazer o acordo. E ele disse, eu só negocio com aquela menina lá do RH, que era eu, né? Ele não sabia o meu nome, dizer meu nome. E aí foi que eu consegui, conversei com ele e tal. Aí a gente conseguiu fazer um acordo com ele. Então, assim, eu vejo que a gente não precisa ser rude com as pessoas, a gente não precisa ser uma mala com as pessoas. A gente tem que ser a gente mesmo, ser educado, tratar as pessoas bem, né? Então, é isso que eu creio. Isso também faz parte da prosperidade, né? A gente ter esse olhar de fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente crê na nossa vida, aquilo que a gente pensa que é aquilo que é pra gente. E cada pessoa tem a sua habilidade, né? Tem aquelas pessoas que nasceram, que tem aquele amor por ser médico, que tem aquele amor por ser advogado, que tem aquele amor por ser terapeuta, que tem aquele amor por ser professor, e tá tudo certo. Entende? É você fazer aquilo que você gosta, que te preenche. E se você se observar, por isso que eu no fim já falei as frases, mas agora já tô indo para outro lado, mas eu penso que é importante a gente falar. Por isso que eu também bato na mesma tecla. O autoconhecimento é libertador. Quando a gente se autoconhece, a gente consegue ver aquilo que faz nosso coração vibrar, nossos olhos brilharem. Porque a gente se conhecendo, a gente sabe aonde que eu me encaixo, aonde que eu me sinto bem em estar, entende? Eu sou uma pessoa que eu não posso estar num ambiente hostil. Eu adoeço nesse ambiente. Por quê? Porque eu não sou assim.
Eu sou carinhosa com as pessoas, eu sou amorosa, eu sou afetuosa, eu sou assim com todo mundo. Então, para mim, um local assim já não serve, né? Eu sou mais do emocional, vamos dizer assim, né? Agora tem outras pessoas que são mais racionais, elas não se afetam com isso. Para elas é tranquilo trabalhar num lugar assim. E não é que tá errado elas trabalharem nesse local. Tem que ter pessoas para trabalhar naquele local, mas o perfil delas pode ser naquele local, entende? Ela consegue administrar aquela situação que não vai afetar ela. Então é isso que eu digo, o autoconhecimento é fundamental. E o autoconhecimento tá ligado com a prosperidade também. Porque a prosperidade é tudo na nossa vida. É o nosso equilíbrio emocional, é nossos relacionamentos, é o nosso trabalho, é a nossa saúde, é tudo. Então, buscar isso, buscar se conhecer, observar o que a gente está dizendo para nós mesmos. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente fica a vida inteira dizendo coisas pra gente e a gente olha lá e diz, mas eu não queria ter essa vida que eu tenho. Por que é assim? Por que é tão difícil? Por que é assado? Começa a fazer uma reflexão. Como é que você dirige a sua vida? Como é que você faz? O que você costuma dizer geralmente? E para você identificar isso, você vai... Olha, eu não vejo outra forma a não ser estudar. Aí você começar a estudar, começar a se alinhar com pessoas que estão querendo também prosperar, que estão querendo também se melhorar. Porque ali a gente aprende muito. Por que eu tô sempre fazendo treinamento e curso? Não é só porque eu sou terapeuta, né? Porque isso também faz parte. O terapeuta tem que estar sempre estudando. Quem quer ser terapeuta já sabe, tem que estar sempre estudando. É porque eu quero aprender cada vez mais e me desenvolver melhor como pessoa. E quero trazer isso para minha vida, experiência da minha vida. Porque conhecimento sem colocar em prática não tem valor nenhum, né? Tem que colocar em prática. Então, quanto mais tu estudar, mais tu te aprofundar naquele assunto, mais tu interagir com pessoas que estão nesse meio, que estão buscando prosperar, vai ser muito mais fácil. Então aqui no meu Instagram, se vocês observar, eu nunca evito colocar coisas negativas. Por quê? Porque eu quero que quem chegar aqui se alimente de coisas positivas, de coisa boa, se alimente de conhecimento, de conteúdo que agregue para sua vida profissional, para sua vida pessoal. É isso que eu quero aqui. Então, quem não me conhece ainda tá chegando, daqui a pouco vai ver a live depois. É para isso que serve o meu Instagram, para divulgar o meu trabalho e para trazer conhecimento, conteúdo que eu aplico na minha vida, que eu indico meus consultantes, que eu vivencio, para trazer de experiência positiva para quem talvez às vezes está querendo se desenvolver, não sabe como. Aqui no meu Instagram é um local que você pode encontrar muita coisa útil para você que estiver assistindo depois ou que vai, né, assistir. Então, essa é a ideia. Então, a gente também tem que colocar para fora, colocar para o mundo o que a gente está aprendendo. É importante a gente compartilhar. Não vou dizer que todo mundo tem que sair fazendo Instagram e colocando tudo que aprende lá. E como eu sou terapeuta, né, é claro que eu vou usar uma forma de comunicar com as pessoas que não me conhecem, né, e com aquelas que eu conheço, porque eu já sempre digo para os meus consultantes, o Instagram é para os meus consultantes, para os seguidores que vêm, que depois se tornam meus consultantes, muitos aqui que me seguem se tornaram meus consultantes, porque gostaram, se identificaram com o conteúdo. E assim, é um lugar que vocês têm para buscar informação. Então, tudo que eu aprendo, que eu sei, eu passo para cá. Faço posts, dá trabalho, dá, mas eu gosto de fazer, entende? Eu gosto de compartilhar, eu sempre fui assim, né? Quem me conhece, assim, pessoalmente sabe que eu sou assim, eu gosto de compartilhar o que eu tenho em relação de conhecimento e coisas assim, nesse sentido. Então, eu espero, assim, que você agora possa, de repente, avaliar as frases que você está dizendo para você. Veja quais pensamentos que você está tendo geralmente, né?
E se quiser, anota essas frases que você perceber que tá ali, que você acha que pode estar te prejudicando. E assim, ó, se alguém tiver alguma frase, algum pensamento, que tiver em dúvida, quiser me perguntar aqui no privado, no inbox, pode me perguntar. Se eu souber, eu respondo, né? Se eu não souber, eu vou dizer, não sei, mas podemos pesquisar, porque a gente também não sabe tudo, né? Então a gente tem que ter essa humildade de saber que a gente também não sabe tudo, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente aplique, a gente tá sempre aprendendo, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí em relação às frases, ou tiver alguma frase que eu não falei aqui, são muitas frases que a gente fala, né? Pode me mandar inbox aí, quem sabe eu faço uma outra live falando sobre isso. Tá bom, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso, repleto de paz, de prosperidade e muita luz para todos vocês. E até a próxima!